Número 1. Moisés pediu a Deus para apagar seu nome do livro da vida. O que motivou Moisés a fazer tal pedido e quais lições podemos tirar disso? Isso aconteceu na mesma época em que o bezerro de ouro foi adorado. A história do bezerro de ouro revela muito sobre a natureza humana e a inclinação das pessoas a se desviarem de sua devoção a Deus. É curioso que, enquanto Moisés estava no Monte Sinai recebendo os 10 mandamentos, os israelitas estavam violando o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. A impaciência dos israelitas enquanto Moisés estava no Monte Sinai os levou a criar um novo Deus para adorar. Para isso, eles fundiram suas joias de ouro, usando-as para moldar o bezerro de ouro. A impaciência do povo os fez recorrer a Arão, delegando a ele o papel de líder espiritual na ausência de Moisés. Arão, atendendo ao pedido, transformou seus brincos de ouro em um bezerro de ouro esculpido, o que era explicitamente proibido. Eles então se entregaram à idolatria e a comportamentos imorais, como comer, beber e se divertir. O Senhor disse a Moisés: desça imediatamente, pois o seu povo, que você tirou da terra do Egito, se corrompeu. Eles se desviaram rapidamente do caminho que eu lhes ordenei. Eles criaram um bezerro de fundição, adoraram-no e ofereceram sacrifícios a ele, dizendo: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Êxodo 32, 7 e 8. Ao descer da montanha com as 2 tábuas do testemunho, Moisés encontrou Josué no caminho, e juntos chegaram ao acampamento, onde o povo estava envolvido em um banquete sensual e idólatra. Tomado por uma ira justa, Moisés quebrou as tábuas da lei, simbolizando a violação cometida pelo povo. Êxodo 32, 31 ao 34. Moisés então retornou ao Senhor e declarou: ó, que grande pecado esse povo cometeu! Eles fizeram deuses de ouro para si mesmos. Mas agora, por favor, perdoe o pecado deles. Mas se não, então risca-me do livro que escreveste. O Senhor respondeu a Moisés: aquele que pecou contra mim, riscarei do meu livro. Agora vá, conduza o povo ao lugar que mencionei, e meu anjo irá à sua frente. Contudo, no momento de punir, eu os punirei por seus pecados. Moisés não minimizou a gravidade do pecado do povo, nem tentou atenuar suas consequências. Eles eram responsáveis por glorificar uma divindade feita de ouro. Apesar da gravidade do pecado, Moisés rogou pelo perdão. Esse foi um apelo à misericórdia e à graça de Deus. Moisés se identificou de forma tão profunda com o povo que estava disposto a ser condenado em seu lugar, caso Deus se recusasse a perdoá-los. Ele acreditava que o pecado de Israel era tão grande que o sangue de um deus ou de um touro não poderia expiá-lo. Era necessário que um homem sofresse em seu lugar. Assim, Moisés se ofereceu para ser riscado do livro de Deus, se isso pudesse, de alguma forma, redimir o povo. Deus recusou o pedido de Moisés, mas isso pode ser visto como uma antecipação do sacrifício de alguém maior que Moisés, que se entregaria pela redenção completa do povo. Claro, Jesus compartilhou esse mesmo coração sacrificial ao morrer pelos nossos pecados. Deus concordou em poupar a nação, mas reservou-se o direito de julgar os pecadores individualmente. Agora, vá e conduza o povo ao lugar de que te falei. Essa foi a promessa de Deus de permanecer fiel a Israel e manter sua presença com eles. Número 2. Moisés e o ídolo de Nuxã. Nos livros bíblicos de Reis, há uma referência a uma serpente enrolada em um poste, conhecida como Nuxã. A imagem é mencionada no livro de Números. Após a libertação do Egito, o povo começou a reclamar com Deus sobre as condições de suas vidas, e como resposta, Deus enviou serpentes venenosas entre eles. Muitas pessoas morreram, e várias outras estavam em agonia. Em resposta às orações de Moisés, Deus ordenou que uma serpente de bronze fosse erguida em um poste, prometendo que qualquer um que olhasse para ela seria curado das mordidas das serpentes. Com o tempo, os israelitas começaram a adorar a serpente de bronze que Moisés havia criado. Em algum momento entre Moisés e o reinado de Ezequias, a serpente de bronze é mencionada novamente, em conexão com as reformas de Ezequias. No entanto, a adoração de Nuxã pode ter começado muito antes de Ezequias, 2 Reis 18:4. Ezequias removeu os altos lugares de adoração pagã, destruiu as imagens, derrubou as pedras memoriais e cortou os postes de Aserá. Ele também destruiu a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquele momento, os israelitas queimavam incenso para ela, chamando-a de Nuxã, uma escultura de bronze. É fácil entender como algo que trouxe cura milagrosa
poderia se tornar um objeto de veneração. No entanto, isso ainda representava uma desobediência clara para os mandamentos de Deus. A serpente de bronze foi o meio de libertação que Deus utilizou durante o incidente registrado em Números 21, mas não há qualquer sugestão de que Deus pretendesse que tivesse uma aplicação futura. Curiosamente, a tradução literal de Nushan é um pedaço de bronze. É possível que Ezequias tenha dado esse nome para lembrar as pessoas de que se tratava apenas de um simples objeto de metal, sem qualquer poder em si. Mesmo no episódio descrito em Números 21, foi Deus quem trouxe a cura, e não Nushan. Essa é uma lição importante. Até mesmo coisas boas e pessoas boas podem se transformar em ídolos em nossas vidas. Toda a nossa adoração, louvor e gratidão devem ser dirigidos somente a Deus, nada mais. Independentemente da história por trás de Nushan, isso é fundamental. Número 3. Por que Deus estava prestes a matar Moisés no episódio da sarça ardente? Deus escolheu Moisés para libertar os israelitas da escravidão no Egito e conduzi-los à terra prometida. Moisés também é reconhecido como o legislador e mediador das antigas alianças. O encontro de Moisés com Deus na sarça ardente, onde foi chamado para ser o salvador de seu povo, foi um evento crucial em sua vida. O Senhor prometeu a Moisés que ele libertaria seu povo do Egito e os levaria a uma terra de fartura, Canaã. 40 anos após fugir para Midian, Moisés voltou ao Egito por ordem de Deus, acompanhado de sua esposa, Zípora, e seus filhos, Gerson e Eleazar. No entanto, antes que Moisés pudesse cumprir sua missão, ele precisava aprender sobre obediência. Ele havia falhado em circuncidar seu próprio filho, Gerson ou Eleazar, possivelmente devido à oposição de Zípora, Êxodo 4, 24 ao 26. Enquanto estavam acampados durante a noite, o Senhor encontrou Moisés e tentou matá-lo. Então, Zípora pegou uma pedra e cortou o prepúcio de seu filho, jogando-o para os pés de Moisés e dizendo: "Você é para mim um esposo de sangue." E assim, Deus deixou Moisés em paz. Naquela ocasião, Zípora disse: "Esposo de sangue", por causa da circuncisão. Moisés estava prestes a ser punido por Deus devido ao seu erro. Embora a natureza exata da transgressão de Moisés não seja claramente revelada em Êxodo 4, 24 ao 26, as circunstâncias envolventes fornecem importantes indícios. O rito sagrado da circuncisão, que simbolizava a aliança do Todo-Poderoso com seu povo escolhido, parece ter sido negligenciado por Moisés. Essa negligência pode ter sido influenciada pela pressão de sua tribo adotiva midianita. E Zípora, que claramente não apreciava a prática da circuncisão, também pode ter o convencido a não circuncidar seu filho. Isso explicaria sua raiva, pois ela acreditava que ao derramar o sangue de seu filho, estava salvando a vida de seu marido. Moisés havia desobedecido ao mandamento de Deus. No entanto, Deus estava mostrando a Moisés que ele não usa qualquer pessoa, mas sim aqueles que são santos e irrepreensíveis. Nós sabemos que não somos santos e irrepreensíveis por nós mesmos, mas somos justificados somente através de Cristo. No entanto, isso não significa que devemos continuar a pecar para que a graça possa abundar. Moisés estava prestes a retornar e representar Deus, mas ele não havia feito o que um representante justo de Deus faria, mesmo em relação a seus próprios filhos, e por isso Deus procurou matar Moisés. Deus é rigoroso em seus julgamentos para deixar claro que ele não é um Deus com quem se pode brincar. Como Moisés deveria ser o libertador, ele precisava corrigir áreas de sua própria vida que estavam em desacordo, porque Deus é santo. Esse nível de julgamento também seria aplicado para os israelitas. Deus nos mostra que ele não usará um povo injusto para julgar outras nações. Moisés estava inapto para servir como líder espiritual devido ao seu pecado não resolvido, e o problema precisava ser solucionado antes que ele pudesse cumprir sua missão adequadamente. Após Zípora concluir a tarefa, o Senhor deixou Moisés seguir em frente. Em resumo, Deus estava planejando eliminar Moisés, pois ele deveria ensinar a lei de Deus para os israelitas, mas ele mesmo estava desobedecendo. Número 4. Moisés não teve permissão para entrar na terra prometida. Às vezes, a punição pode parecer desproporcional ao erro. À primeira vista, Moisés golpear uma rocha no deserto em um momento de frustração com os israelitas não parece motivo suficiente para impedir sua entrada na terra prometida. Afinal, ele testemunhou as 10 pragas, liderou Israel na saída do Egito, atravessou o Mar Vermelho, recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai
e venceu muitas batalhas em nome de Israel. Então, por que Deus impediria Moisés de entrar na terra prometida por causa de um único golpe em uma rocha em Meribá? Os israelitas reclamaram com Moisés sobre a falta de água e testaram o Senhor. Moisés então clamou ao Senhor por ajuda, dizendo: "O que devo fazer com este povo? Eles estão quase prontos para me apedrejar." E o Senhor respondeu a Moisés: "Vá adiante do povo, leve alguns dos anciãos de Israel e pegue em sua mão a vara com a qual você feriu o Nilo, e vá. Eis que eu estarei diante de você ali, na rocha em Horebe, e você ferirá a rocha, e dela sairá água para o povo beber." E Moisés assim fez diante dos anciãos de Israel. Êxodo 17, 4-6. A água fluiu da rocha, proporcionando bebida para os israelitas. Essencialmente, os israelitas apresentaram um desafio a Moisés. Moisés voltou-se para Deus, e Deus deu a ele instruções específicas. Quando Moisés seguiu essas instruções, a água começou a jorrar. Agora pense no que acontece na segunda Meribá, quando Moisés, frustrado, desobedece a Deus. O capítulo 20 de Números relata esse segundo milagre. Os israelitas chegaram ao deserto de Zim, próximo a Cádiz, e novamente se queixaram a Moisés sobre a falta de água. Números 20, 1-13. Esse segundo milagre ocorreu quando, no primeiro mês do 14º ano após saírem do Egito, os israelitas, toda a congregação, entraram no deserto de Zim e acamparam em Cádiz. Míriam morreu e foi sepultada ali. Não havia água para a congregação, e o povo se revoltou contra Moisés e Arão. Eles discutiram com Moisés, dizendo: "Se ao menos tivéssemos morrido como nossos irmãos diante do Senhor, por que você trouxe a congregação do Senhor para este deserto, para que morrêssemos aqui, nós e nosso gado? Por que nos tirou do Egito para nos trazer a este lugar terrível? Este não é um lugar de grãos, figos, videiras ou romãs, e não há água para beber." Moisés e Arão então se retiraram da presença do povo e se prostraram em oração na entrada da tenda da reunião. A glória do Senhor apareceu a eles, e o Senhor falou a Moisés, dizendo: "Pegue a vara, reúna a congregação junto com seu irmão Arão, e fale a rocha diante dos olhos deles, para que ela produza água. Assim, você fará com que a água saia da rocha, para que a congregação e o gado possam beber." Moisés pegou a vara diante do Senhor, como havia sido ordenado, e junto com Arão, reuniu a congregação diante da rocha. Ele então disse ao povo: "Ouçam agora, vocês rebeldes. Será que temos que tirar água desta rocha para vocês?" Moisés levantou a mão e, com a vara, golpeou a rocha 2 vezes, em vez de apenas falar à rocha como Deus havia instruído. A água saiu em abundância, e a congregação e seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: "Porque vocês não creram em mim e não me santificaram diante dos filhos de Israel, vocês não conduzirão esta congregação à terra que eu lhes dei. Essas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e ele foi santificado entre eles." Moisés havia se cansado do povo de Deus. Será que Deus simplesmente deixou isso passar? O povo desafiava a Deus e também a liderança de Moisés a cada momento. À primeira vista, parece que Deus estava punindo Moisés de forma severa demais. Afinal, até então, Moisés havia seguido fielmente todas as instruções de Deus. Não poderia Deus ignorar esse erro? Será que Moisés foi longe demais? Primeiro, é importante compreender que a primeira vez que a rocha foi golpeada, isso prefigurava Cristo. Em 1 Coríntios 10, 1-5 lemos: "Porque não quero, irmãos, que ignoreis que todos os nossos pais estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, pois foram exterminados no deserto." Moisés obedeceu a Deus ao golpear a rocha em Êxodo 17. Ensinamos que Moisés foi punido por golpear a rocha 2 vezes, em vez de apenas uma, como descrito em Números 20. De acordo com 1 Coríntios, Deus planejava que a rocha no deserto representasse seu Filho, Jesus Cristo. Em Êxodo 17, o Senhor instruiu Moisés a golpear a rocha para criar uma imagem de Cristo como nosso Redentor. Cristo é nossa rocha e pedra angular, que foi ferida por nós, e ele trará correntes de água viva, conforme mencionado várias vezes nos Salmos e em Isaías. Além disso, o livro de Hebreus nos ensina que Cristo morreu uma vez por todas, e que nenhum outro sacrifício pelos pecados é necessário. Portanto,
Na cena de Êxodo 17, o Senhor pretendia que Moisés golpeasse a rocha no deserto apenas uma vez, simbolizando que Jesus foi sacrificado uma única vez para nos salvar. Mais tarde, em Números 20, o Senhor ordenou a Moisés que falasse à rocha para preservar a imagem criada em Êxodo 17. Quando Moisés decidiu golpear a rocha pela segunda vez, ele distorceu a imagem estabelecida em Êxodo 17. Seríamos confundidos por essa imagem distorcida se Deus não corrigisse o erro de Moisés, o que nos levaria a pensar que Cristo, a rocha, precisaria ser sacrificado repetidamente para nossa salvação. Por isso, Deus puniu Moisés, garantindo que compreendêssemos corretamente a imagem da rocha, e como consequência, Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Durante esse processo, o Senhor criou uma nova imagem para que as pessoas pudessem compreender corretamente a salvação. Ao negar a entrada de Moisés na terra prometida, o Senhor demonstrou que não podemos alcançar a salvação, simbolizada pela terra prometida, através das obras da lei, representada por Moisés, mas somente por meio da obra de Jesus, que é simbolizado por Josué, cujo nome em hebraico é Yeshua, ou Jesus. Quando Deus instruiu Moisés a falar com a rocha para obter água para o povo, ele, em vez disso, a golpeou com raiva. Moisés reagiu com ira ao invés de agir com calma, e como resultado, foi impedido de entrar na terra prometida. Número 5. Os mágicos. Moisés enfrentou Janes e Jambres. A história dos mágicos do faraó é relatada em Êxodo 7 e 8. Quando Moisés e Arão confrontaram o faraó no Egito, exigindo que ele libertasse o povo de Deus da escravidão, eles realizaram milagres para validar sua mensagem. Moisés ocupou uma posição especial na história devido ao grande número e à diversidade dos feitos milagrosos atribuídos a ele. Como está escrito, todo aquele poder grandioso e todo o grande temor que Moisés demonstrou, aprendemos que ele era incomparável em poder e autoridade, com os quais liderou o povo de Israel. Nos é dito que desde então, não surgiu em Israel nenhum outro profeta como Moisés. Embora houvesse grandes governantes, líderes, profetas e sacerdotes em Israel, até a chegada de Jesus Cristo, conhecido como o Messias, não houve outro homem que ocupasse todos esses cargos de forma tão gloriosa quanto Moisés. Mesmo com os milagres de Moisés, ele enfrentou a oposição de Janes e Jambres. Deus instruiu Moisés e Arão a realizar um sinal diante do faraó em seu primeiro encontro, lançando o cajado de Arão no chão. Deus sabia que o faraó exigiria um sinal de autoridade, e assim foi feito. O cajado nas mãos de Arão transformou-se em uma serpente. O faraó rapidamente chamou seus mágicos, que conseguiram transformar seus próprios cajados em serpentes. No entanto, a serpente de Arão devorou as serpentes dos mágicos, o que deve ter sido interpretado como um aviso ameaçador para a corte do faraó. Êxodo 7, 8 ao 13. O Senhor disse a Moisés e Arão: quando o faraó vos pedir um milagre para provar vossa autoridade, ordene a Arão que lance seu cajado diante do faraó, e ele se tornará uma serpente. Moisés e Arão foram ao faraó e fizeram exatamente como o Senhor havia ordenado. Arão lançou seu cajado diante do faraó e de seus oficiais, e ele se transformou em uma serpente. Em seguida, o faraó convocou seus sábios, feiticeiros e sacerdotes mágicos, que também, com suas artes secretas e encantamentos, fizeram o mesmo, transformando seus cajados em serpentes. Contudo, o cajado de Arão engoliu os deles. Mesmo assim, o coração do faraó permaneceu endurecido, e ele não os ouviu, conforme o Senhor havia dito. Os mágicos do faraó conseguiram realizar milagres mais 2 vezes, replicando os sinais que Moisés e Arão mostraram. A primeira praga invocada por Moisés foi a praga do sangue. Os mágicos também conseguiram transformar água em sangue, assim como Moisés havia feito com o rio Nilo. Êxodo 7, 19 ao 22. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão para estender sua vara sobre as águas do Egito, sobre seus rios, canais, lagoas e reservatórios, e eles se transformarão em sangue. Haverá sangue em toda a terra do Egito, até mesmo em recipientes de madeira e pedra. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor ordenara. Ele levantou a vara e feriu as águas do Nilo diante do faraó e de seus servos, e toda a água do Nilo se transformou em sangue. Os peixes do Nilo morreram, e o rio ficou com um cheiro tão insuportável que os egípcios não conseguiam beber de suas águas. Os mágicos do Egito, usando suas artes secretas, fizeram o mesmo, endurecendo ainda mais o coração do faraó, que não os ouviu.
como o Senhor havia predito. Essa atitude dos mágicos foi completamente insensata. As pragas eram uma maldição enviada por Deus, e em vez de tentar reverter a maldição, eles decidiram transformar ainda mais água em sangue, agravando a maldição sobre seu próprio povo. Esse é o caminho das artes das trevas. Seu objetivo não era aliviar o sofrimento do povo egípcio. O maligno estava mais interessado em exibir poder do que em ajudar os que estavam sob sua autoridade. Essa era uma maneira irracional de agir, e infelizmente, eles não fizeram nada para ajudar seu povo. A segunda praga que afligiu o povo egípcio foi uma invasão de sapos, e os mágicos, em vez de resolver o problema, agravaram a situação ao conjurar mais sapos, o que só piorou a calamidade. No entanto, após isso, a autoridade dos mágicos foi limitada, pois eles não conseguiram replicar outras pragas e reconheceram que estavam presenciando o dedo de Deus nos sinais realizados por Moisés. Êxodo 8:19. Os mágicos disseram ao faraó: "Este é o dedo de Deus." No entanto, o coração do faraó continuou endurecido, e ele não deu ouvidos, conforme o Senhor havia dito. Satanás havia concedido para os mágicos do faraó o poder de duplicar alguns dos sinais que Deus havia realizado por meio de Moisés e Arão. Mas como foi possível que os mágicos egípcios realizassem esses feitos extraordinários? Embora não seja tão poderoso quanto Deus, Satanás, que foi um dos anjos mais elevados antes de sua queda, tem a capacidade de enganar, imitar milagres e até prever o futuro com certo grau de precisão. Contudo, o poder de Deus triunfou sobre os feiticeiros egípcios, pois eles não conseguiram invocar piolhos. A força de Deus é imensuravelmente superior à de Satanás. A capacidade de realizar milagres pelo poder das trevas e a disposição de aceitar esses milagres como autênticos será uma característica dos últimos tempos. Assim como os poderes de Janes e Jambres tinham limites, também a autoridade de Satanás é limitada. Mesmo nos dias finais, Deus permanece no controle. Há esperança e vitória em Jesus. Embora os milagres possam atestar o sobrenatural, eles não podem garantir que algo seja verdadeiro. Os mágicos egípcios eram homens de grande inteligência e educação. No entanto, Paulo observou que eles careciam da sabedoria que vem de Deus. Alguns de nós ficamos impressionados com qualquer demonstração de poder espiritual, sem considerar que esse poder pode ter uma origem maligna e não divina. E mesmo que um novo poder pareça oferecer as respostas que buscamos, não devemos ser enganados, pois forças demoníacas podem se disfarçar como anjos de luz. Número 6. O único homem que Deus enterrou. Deus escolheu não revelar detalhes sobre os eventos que levaram à morte de Moisés. Moisés subiu das planícies de Moabe até o topo do Monte Nebo, alcançando o cume de Pisga, que fica em frente a Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, toda Naftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o mar Mediterrâneo, o Neguev, a região sul do país, e a planície no vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Que título honroso! Moisés é distinguido como servo de Jeová. Ele exemplificou essa distinção ao longo de sua vida, dedicando-se com empenho a tudo o que fazia, pois esperava em Deus por suas orientações, assim como um servo espera por seu mestre. Moisés fez de sua missão conduzir-se pelo padrão que lhe foi revelado na montanha sagrada como um servo fiel. Sua devoção a Deus era evidente. Não se vê Moisés sobrecarregado ou negligente em sua função. Seu respeito pelo nome do Senhor era profundo, sua lealdade à causa do Senhor era inabalável, e sua fé na palavra do Senhor era firme. Mas por mais devotado que Moisés fosse, ele ainda assim tinha que morrer. O destino que aguarda a maioria dos homens. Apenas 2 pessoas na história conseguiram deixar este mundo e entrar nos reinos da glória sem ter que atravessar o rio da morte. Moisés, porém, não foi uma delas. Ao final de sua vida, Deus permitiu que Moisés visse a terra pela qual ele havia guiado o povo desde a saída do Egito. Moisés subiu ao Monte Nebo, partindo das planícies de Moabe até o topo de Pisga. Há um Pisga que todos nós eventualmente teremos que cruzar para nos reunir para os nossos antepassados. Que possamos subir tão voluntariamente quanto Moisés, o fiel servo de Deus. A morte de Moisés é extremamente notável, e as circunstâncias em torno de seu falecimento são verdadeiramente extraordinárias. O cume do Monte Pisga está a aproximadamente 1.370 metros de altura, quase 1 milha. Não há muitos homens de 120 anos que possam escalar uma montanha dessa altura
e viver para contar a história. Mas Moisés conseguiu. Ele fez a escalada sem precisar de uma trilha bem definida, e também não necessitava de uma. Se há alguma dúvida sobre sua condição física, esse feito responde por si só. Mesmo para os 120 anos, Moisés escalou o pico de 1.370 metros e o fez com vigor. Quando chegou ao topo, ele não estava tomado por autopiedade. A imagem extraordinária de um homem de Deus, sozinho no cume da montanha, com a visão de Canaã se estendendo diante de seus olhos, é poderosa. Sua morte não foi uma surpresa. Já havia sido anunciada há muito tempo. Moisés sabia com antecedência que morreria sem pisar em Canaã. O grande líder estava, portanto, bem ciente de sua partida iminente. Devo acrescentar que, enquanto a morte de Moisés demonstra a sábia misericórdia de Deus, a maneira como ocorreu revela abundantemente a graça divina. Depois que Moisés foi informado de sua morte, ele não reclamou nem fez orações contrárias a isso. Sua morte foi o ápice de sua vida. Ele sabia que havia cumprido seu propósito. Sua missão era liderar o povo pelo deserto, e isso ele fez com dedicação. Além disso, ele morreu na melhor companhia possível. Alguns homens morrem apropriadamente ao lado de seus filhos, tendo investido suas forças nos deveres familiares, com seus descendentes fechando seus olhos no final. Mas Moisés não tinha parentes próximos. Ele morreu segundo a palavra do Senhor. Que maneira de viver! Em seus 120 anos, Moisés não precisou de óculos, e mesmo depois de 1 século e 2 décadas, ele não precisou de muletas. Moisés nunca precisou sentar-se em uma cadeira de balanço, aplicando linimento ou tomando medicamentos. O versículo 6 contém uma das declarações mais notáveis sobre a vida de Moisés. Deuteronômio 34:6. Número 7. O local de sepultamento de Moisés. E o sepultou no vale, na terra de Moabe, em frente a Bet-peor. Mas ninguém sabe até hoje o local exato de seu sepultamento. Deus pessoalmente enterrou Moisés, a única pessoa na Bíblia a ter esse privilégio. Você percebeu isso? O local onde seu corpo foi sepultado é desconhecido. O Senhor ocultou o túmulo de Moisés. Por que ele fez isso? Porque aquele túmulo teria se tornado um local de culto. Ainda hoje, as pessoas estariam indo a Nebo, erguendo santuários, vendendo pipoca e amendoins, oferecendo passeios turísticos, talvez até com bondes levando visitantes até o suposto local do sepultamento de Moisés, com grandes faixas anunciando o lugar. É por isso que o túmulo foi escondido. Era tão crucial para o Senhor que isso provocou até mesmo um confronto angelical. Número 8. O diabo disputou pelo corpo de Moisés. O versículo 9 do livro de Judas menciona um evento que não é encontrado em nenhum outro lugar na Bíblia, disputando com Satanás pelo corpo de Moisés. No entanto, os detalhes dessa disputa não são descritos. Judas nos conta que, quando o arcanjo Miguel contendeu com o diabo a respeito do corpo de Moisés, ele não ousou acusar Satanás de maneira injuriosa, mas simplesmente declarou: "O Senhor te repreenda." Este evento é mencionado apenas em Judas. Aqui, Judas nos apresenta um incidente que não é relatado em nenhum outro texto bíblico. Surge então a pergunta: de onde ele obteve essa informação? Alguns acreditam que ela foi transmitida pela tradição. Isso pode ou não ser verdade. Não temos um conhecimento preciso sobre o motivo da disputa entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. É possível que Satanás quisesse descobrir o local para construir um santuário ali. Miguel, porém, recusou-se a pronunciar um julgamento arrogante, preferindo anunciar a repreensão do Senhor. Apesar de seu imenso poder, Miguel permaneceu totalmente submisso à autoridade divina. Anjos justos seguem uma hierarquia e são obedientes à autoridade superior. Dada a força de Miguel, sua submissão a Deus torna-se ainda mais admirável. Podemos entender que a submissão não diminui a força, o propósito ou o valor de um indivíduo. A força de Miguel não estava em questão. A última referência ao arcanjo Miguel aparece em Apocalipse 12:7, quando Satanás é expulso do céu. Esse confronto é um mal necessário. Ninguém gosta, mas é essencial para corrigir, purificar e unificar a comunidade. Número 9. Moisés encontra Jesus. A transfiguração de Jesus é mencionada em todos os evangelhos como um evento crucial na vida de Jesus e uma prova de sua divindade. Jesus leva apenas 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, a uma alta montanha, após realizar uma série de milagres e prever sua própria morte. Nesta cena, ocorre a transfiguração,
onde sua aparência é transformada de forma radiante. Em Mateus 17, versículo 2, lemos: "E ele foi transfigurado diante deles, e seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz." Essa glória transmite a presença real de Deus, pois em sua pessoa, o reino de Deus está com seu povo. O círculo íntimo de discípulos testemunha a profunda revelação da identidade de Jesus, bem como sua missão durante a transfiguração. Duas das figuras mais significativas do Antigo Testamento, Moisés e Elias, aparecem ao lado de Jesus. A presença deles simboliza a lei e os profetas, ambos apontando para Jesus, o Messias que cumpre as promessas do Antigo Testamento. Para os judeus, Moisés é um dos maiores líderes, mas Jesus é ainda maior. Moisés foi o instrumento usado por Deus para dar a lei, e Elias conectou a profecia carismática dos dias de Samuel com os profetas e escritores posteriores. Moisés é visto como o profeta modelo, e Elias como o precursor do Messias. Como mencionado em Malaquias 4, 4 ao 6, esses versículos fazem referência tanto à entrega da lei por meio de Moisés, quanto ao envio do profeta Elias antes do grande dia do Senhor. A presença deles na montanha com Jesus destaca a majestade de Jesus, que é chamado de Filho de Deus e que transcende ambos. A nuvem da presença de Deus apareceu a Moisés no Monte Sinai. Sua glória Shequiná encheu o tabernáculo. A nuvem da presença de Deus guiou os israelitas pelo deserto, e a glória do Senhor encheu o templo de Salomão. Jesus cumpriu tanto a lei quanto os profetas, como demonstrado por sua superioridade sobre Moisés e Elias, cujas revelações, em última análise, apontam para Jesus, pois ele é o Filho de Deus encarnado, o profeta definitivo que cumpre a profecia de Moisés. Os discípulos devem ouvi-lo para entender sua missão messiânica. Quando eles levantam os olhos, veem apenas Jesus. Seu foco agora está inteiramente em Jesus, como Moisés e Elias teriam desejado, pois o propósito final deles era preparar o caminho para o Messias, o Filho de Deus, e sua missão redentora. Embora os discípulos tenham recebido uma revelação clara sobre a identidade de Jesus, eles ainda não compreenderam plenamente o que presenciaram. Número 10. Moisés vê Deus. Moisés encontrou Deus na sarça ardente, viu o Senhor humilhar o faraó e os egípcios, testemunhou a abertura do Mar Vermelho, viu água jorrar de uma rocha e passou 40 dias e noites no Monte Sinai, em comunhão com Deus. Moisés presenciou muitos sinais e maravilhas de Deus. No entanto, ele desejava algo mais profundo. Ele ansiava por um relacionamento pessoal com Deus, algo mais valioso do que todas as maravilhas e bênçãos combinadas. Conhecer Deus intimamente é a maior bênção que um ser humano pode receber. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Deus graciosamente respondeu ao desejo de Moisés de saber quem iria acompanhá-lo, dizendo: "A minha presença irá contigo." O Senhor conhecia Moisés intimamente, e Moisés encontrou favor para os seus olhos. Mesmo assim, Moisés não estava satisfeito com o nível de relacionamento que tinham. Ele ansiava por mais de Deus. Apesar de ter presenciado a sarça ardente, a abertura do Mar Vermelho, visto água brotar de uma rocha e comido maná do céu, tudo isso já era passado para ele. Moisés queria conhecer mais profundamente a Deus e entender seus caminhos. Ele disse ao Senhor: "Por favor, mostre-me os seus caminhos, para que eu possa conhecê-lo." Moisés era como um homem faminto diante de um banquete. Ele não se contentava apenas com os aperitivos, queria experimentar tudo o que o Senhor tinha a oferecer. Moisés entendeu o que o salmista expressou: "Assim como a corça anseia pelas correntes de águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo." Salmos 42, 1 e 2. Todo coração crente deve ter essa atitude. Deus não está interessado em pessoas que apenas frequentam a igreja. Ele deseja ser conhecido por aqueles que têm fome e sede dele. De fato, conhecer a Deus é o verdadeiro significado da vida eterna. Moisés então disse: "Agora mostra-me a tua glória." Êxodo 33, 18. Moisés queria mais. Ele pediu ao Senhor: "Por favor, deixa-me ver a tua glória." Em outras palavras, Moisés queria ver uma manifestação visível do Deus invisível, algo que lhe revelasse a gloriosa divindade de Deus. Você se contenta apenas em ouvir um sermão e cantar algumas músicas, ou você anseia por ver mais de Deus em sua vida, por experimentar um senso maior da glória de Deus?
Moisés foi encorajado a fazer um pedido especial. Agora, mostre-me sua glória. Acima de tudo, foi a misericórdia e compaixão de Deus que levaram à renovação de sua aliança com Israel. Deus explicou a Moisés como ele demonstraria sua bondade e glória sem causar-lhe dano. Deus usou termos como costas e rosto para descrever sua aparência a Moisés. A promessa de Deus de mostrar a Moisés sua bondade e glória foi cumprida logo depois, conforme descrito em Êxodo 34, 5 a 7 e Êxodo 33, 19 e 20. Farei passar toda a minha bondade diante de você, e proclamarei o nome do Senhor na sua presença. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Mas, disse ele, você não pode ver meu rosto, pois ninguém pode me ver e viver. O pedido de Moisés foi graciosamente atendido pelo Senhor. Deus prometeu mostrar-lhe um vislumbre de sua glória, demonstrando sua bondade enquanto proclamava seu próprio nome. O Senhor até concedeu esse encontro extraordinário, mas deixou claro que Moisés não poderia ver sua face, pois nenhum humano poderia ver a face de Deus e sobreviver. Êxodo 33, 21 ao 23. Então o Senhor disse: há um lugar perto de mim, onde você pode ficar em pé sobre uma rocha. Quando minha glória passar, eu o colocarei em uma fenda na rocha e o cobrirei com minha mão até que eu tenha passado. Então, removerei minha mão e você verá minhas costas, mas meu rosto não deve ser visto. Enquanto Moisés estava sobre a rocha, a glória de Deus passou diante dele. Deus o colocou em uma fenda na rocha e o cobriu com sua mão até passar, permitindo que Moisés visse apenas suas costas. O Senhor estava limitando a exposição de Moisés à sua glória para proteger sua vida. Apesar disso, o rosto de Moisés literalmente brilharia com a maravilha do encontro e a santidade de falar com o Senhor. Essa exposição limitada à glória de Deus, embora significativa, destaca que Deus é espírito e não possui um corpo físico como humanos. Ninguém jamais viu Deus em toda a sua glória, mas o Filho de Deus o revelou. De fato, Jesus disse para os seus discípulos: quem me vê, vê o Pai. João 14, 9. Até que o vejamos face a face, continuamos a caminhar pela fé em Deus. Se este conteúdo foi valioso para você, peço seu apoio com sua inscrição para que você não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nossa compreensão. Obrigado por estar aqui e que Deus o abençoe.